Oi, turma, tudo bom? Sétimo ano, espero que todos vocês estejam bem. Estou morrendo de saudade de vocês. E no nosso encontro de hoje, a gente vai ver o capítulo 13 da apostila, tá? Que fala sobre as angiospermas. Nós vamos ver esse módulo aqui e na próxima aula, nossa próxima aula, que é na quinta-feira, a gente vai corrigir os exercícios, tá bom? Desse módulo, e eu vou verificar as apostilas de vocês. Então, gostaria muito, muito, muito que vocês colocassem essas apostilas em dia, quem ainda não está com a apostila em dia, coloca em dia até esse módulo aí, tá? Módulo 13, tá bom, pessoal? Então, olha só, aqui as angiospermas, né, são aqueles vegetais completos, aqueles vegetais que possuem flores e frutos, além, é claro, da raiz, do caule e das folhas, tá? Então, são aqueles vegetais que apresentam flores e frutos, tá? Bom, as raízes, né, todos nós já sabemos que é a parte da planta que ajuda a fixar o vegetal no solo, tá? As raízes, elas absorvem do solo a água e os sais minerais que juntos formarão a chamada seiva bruta. Seiva bruta pode ser também chamada de seiva mineral ou seiva inorgânica, tá bom? Então, essa seiva, ela é muito importante para o vegetal porque ela carrega nutrientes, né? Esses sais minerais, eles dão vida longa aos vegetais, tá? Então, é muito importante que esse vegetal receba essa seiva. Bom, a seiva bruta ou seiva inorgânica, ela vai ser transportada por um vaso condutor chamado de xilema, tá? O caule dos vegetais, dessas angiospermas, olha aqui, ó. O caule, ele possui dois vasos condutores, tá? Ele possui tanto o xilema quanto um outro vaso condutor que é chamado de floema, tá? O xilema, então, vai conduzir da raiz para as demais partes do vegetal a chamada seiva bruta ou inorgânica. O floema vai conduzir a seiva orgânica ou elaborada, que vai ser produzida nas folhas durante a fotossíntese. A fotossíntese, para quem não sabe, que o vegetal absorve o gás carbônico, né, do ar, juntamente com os raios solares, e vai produzir o nosso oxigênio, o vapor de água, né, que é o processo de transpiração, e também vai liberar o próprio alimento desse vegetal, que é a chamada glicose ou o açúcar, tá? Então, por isso que a gente fala que os vegetais, eles são seres autótrofos, ou seja, eles conseguem produzir o próprio alimento através da fotossíntese, porque depois dela, eles conseguem obter essa glicose, que é o que dá sustento e nutrição ao vegetal, tá? Então, vamos lá. O caule, a gente estava falando aqui, que ele, além de dar sustentação à planta, ou seja, folhas, ramos e flores, ele também realiza esse transporte. Então, vamos lá. Uma seiva vai subir pelo vegetal, que vai vir da raiz para as demais partes do vegetal, e a gente vai chamar essa seiva de bruta ou inorgânica. E tem uma outra seiva que vai ser produzida nas folhas, e ela vai descer pelo vegetal, né? Até chegar à raiz, que é a chamada seiva orgânica ou seiva elaborada, tá bom? Então, vai ter uma subindo, outra descendo, tá? O ato de transporte é importante para esse tipo de vegetal, para as angiospermas, porque aí elas se tornam cada vez mais independentes de outros fatores, tá bom? Como, por exemplo, a presença da água. Bom, então aqui eu coloquei para vocês que as folhas também possuem estômatos, que são pequenos poros.
Esses poros que existem nas folhas, eles é que fazem as trocas gasosas, gás carbônico, oxigênio, tá bom? E a formação dessas seivas. Também o vaso condutor, que é o floema, tá? O caule, nós já comentamos que ele vai dar sustentação e realizar o transporte das seivas, e a raiz, que vai fixar o vegetal e vai fazer a produção da seiva bruta, sendo transportada pelo xilema, tá bom? Agora, aqui em cima, aliás, deixa eu voltar aqui. Nessa imagem aqui, olha só. Do caule, tem as partes do caule, tá? Essa partezinha aqui, ó, que liga o caule à folha, a gente vai chamar de gema lateral. O topo desse caule, a gente vai chamar de gema apical. O caule em si, tá? Aqui, olha, no meio, não sei se vocês já repararam que o caule ele possui uma determinada separaçãozinha aqui, em determinados pontos do caule há uma separaçãozinha, né? Uma linhazinha de separação. Essas separaçõezinhas a gente vai chamar de nó, tá? Ó, nó, separaçãozinha, uma linhazinha aqui, depois tem outra linhazinha aqui, provavelmente vai ter uma outra aqui em cima. Então, essas linhazinhas que aparecem no caule são os chamados nós, tá? E aqui no meio, entre um nó e outro, a gente chama de entrenó, tá bom, pessoal? Bom, aqui embaixo, olha, na raiz, nós temos dois tipos de raízes, tá? Nós temos a raiz pivotante, que é essa primeira aqui, tá legal? Onde nós temos uma raiz principal e as ramificações saem dessa raiz principal. Tá vendo? Uma raiz grande aqui no meio principal e as ramificações vão saindo dessa principal. Isso é a raiz pivotante. E nós temos a raiz fasciculada, onde todas as ramificações vão partir da base de uma raiz principal, tá? Sendo que essa daqui, a gente não vê uma raiz principalmente formada, como aqui no caso da pivotante, olha, que é uma no meio. Ela está bem identificada. Nesse caso aqui da fasciculada, então, vocês podem diferenciar como uma raiz que não tem uma raiz principal. Todas essas ramificações aqui são principais, vamos dizer assim, tá? Aqui nós temos uma principal e as secundárias. Aqui todas elas são principais. Tá bom assim? Bom, outra parte das angiospermas, né, são as flores. As flores, então, são os órgãos reprodutores dessa planta, desse vegetal. Bom, elas vão carregar os gametas. Que gametas são esses? O pólen, que é o gameta masculino, né? E os óvulos, que são os gametas femininos. Então, para isso, ela possui partes específicas, órgãos reprodutores específicos, que vão estar contidos dentro das flores, tá? A parte masculina da flor, a gente vai chamar de androceu, né? O androceu, que é formado por uma antera carregando pólen, tá? E o filete. Agora, a antera e o filete, eles vão formar uma estrutura única, né? Acoplada, que a gente vai chamar de estame. Então, no caso, o estame é o órgão reprodutor do androceu. Esse estame, então, é formado pelo filete e pela antera, que vai carregar os grãos de pólen, tá? A parte feminina da flor, a gente vai chamar de gineceu. Por quê? Ela vai ser formada pelo ovário, pelo estilete, que é vamos dizer assim, um tubo condutor, tá? Então, o ovário, o estilete e o estigma, tá? Que é a parte superior aí desse estilete, tá bom? É a abertura da parte feminina da flor. E existem flores, né, que possuem essas duas partes juntas, e aí nós chamamos de flores hermafroditas, porque elas possuem tanto a parte masculina quanto a feminina, ou bissexual, como vocês quiserem. E nós temos flores que possuem somente a parte masculina
ou somente a parte feminina, tá bom? O importante é que vocês saberem que o tipo de reprodução das angiospermas é sexuada. Por quê? Porque tem gametas, né? Tem união de gametas, tem fecundação. Toda vez que tem fecundação, a gente tem um tipo de reprodução sexuada, tá? Bom, a disseminação desses vegetais aqui, né? No caso pólen, por exemplo, como é que acontece a reprodução? O pólen, ele é transmitido para o ovário de uma flor, pode ser por vários caminhos. Primeiro, através da chuva. A chuva pode carregar esse grão de pólen. O vento, tá? Ou os chamados agentes polinizadores, que são pássaros e insetos, que eles vão lá se alimentar, vão lá nas anteras, abrem a antera, se alimentam do grão de pólen. O grão de pólen ele parece uma cola, então ele fica preso no biquinho desses pássaros ou nas quelíceras dos insetos. E aí, quando eles estão voando de uma flor para outra, eles acabam deixando cair esse grãozinho de pólen, que pode acontecer uma disseminação direta no solo, ou então eles carregam o grão de pólen de uma flor masculina para o ovário de uma flor feminina, tá bom? Agora, as flores, elas também possuem colorações variadas, né? Todo mundo aqui gosta de flores, eu acredito. E essa coloração variada, ela existe justamente para atrair esses agentes polinizadores. Quanto mais colorida, mais a cor for mais vibrante, mais os agentes polinizadores, pássaros e insetos, são atraídos até aquela flor para fazer o transporte do pólen e realizar a fecundação do vegetal, tá? Outra parte aqui desse vegetal, dessa plantinha, é o fruto. O fruto, que ele é um desenvolvimento do ovário da flor, tá? Então, esse ovário ele se desenvolve, ele vai para a parte externa da flor, e o fruto, a função dele é abrigar e proteger as sementes, tá bom? As sementes, então, é que vão carregar o embrião. O que é o embrião? A nova plantinha. Então, são essas sementes que são protegidas por esse fruto, né? Então, o fruto, ele tem a chamada parte carnosa, tá bom? Que aqui, ó, é essa parte amarelinha aqui do desenho, tá? A gente tem o exocarpo, que é a casca, e o mesocarpo, que é essa parte carnosa aqui, amarelinha, olha, que vai proteger a semente. Além dessa parte carnosa aqui, que é o mesocarpo, a gente tem essa interna aqui, ó, amarronzada, que a gente vai chamar de tegumento. É essa parte aqui, tegumento, que vai fornecer a proteção direta à semente, além também do transporte de nutrientes para o embrião, para a nova plantinha, tá? E o fruto, então, ele facilita também a dispersão na natureza. Porque quando um fruto cai no solo, né, ele muitas vezes se racha, ele se abre e libera aquela semente naquele solo. Então, ele pode, sim, fazer a dispersão na natureza, além de que tem muita gente que colhe essas sementes aqui de uma maçã, por exemplo, né? De uma laranja, e aí a pessoa acaba plantando para ver se germina um novo vegetal, né? Uma macieira, uma laranjeira, enfim. Essa partezinha aqui do cabinho da fruta, né? Da maçã, enfim, que a gente chama cabinho da fruta, cabinho da maçã. Na verdade, ela é chamada de pedúnculo, tá, pessoal? Bom, e aí a última parte do vegetal que a gente vai ver são as sementes. Olha, elas são formadas após a fecundação, lá na reprodução sexual da flor, né? E as sementes, então, elas são responsáveis por abrigar o embrião, que é a nova plantinha. Quando essas sementes aqui, elas caem no solo, igual a pessoa aqui está fazendo, está colocando a sementinha no solo, né? Em condições favoráveis, como, por exemplo, boa quantidade de luz, chuva na medida certa, ou seja, ela vai receber água na medida certa, ela vai ter boa quantidade de luz, boa quantidade de ar, né? Então, boa terra,
para o plantio. Então, nessas condições favoráveis, essas sementinhas elas vão germinar e vão formar a nova plantinha, tá? Bom, essas sementes elas possuem uma reserva nutritiva chamada de endosperma. Então, dentro dessa semente existe o endosperma que vai alimentar a nova plantinha até que ela produza suas próprias folhas, que é o caso aqui da imagem. Ó. Aqui nesse caso, o embrião ele já possui poucas folhas, mas ele já é capaz de sobreviver, de se sustentar sozinho, sem a necessidade do endosperma, tá? Porque ele já vai poder realizar a fotossíntese. Então, até que o vegetal consiga liberar suas folhas e realizar a fotossíntese, vai ser alimentado pelo endosperma. Quando ele forma as folhinhas, é sinal que ele já está maduro, que ele já pode sobreviver sozinho na natureza, tá? A dispersão dessas sementes pode ser feita não só manualmente pelo homem, mas também pela ação do vento, da chuva e dos agentes polinizadores, pássaros e insetos. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Tá legal? Na nossa próxima aula, então, eu vou corrigir esses exercícios desse capítulo aí, tá bom? Vou verificar as apostilas de vocês se estão em dia, tá? E a gente se encontra na próxima quinta-feira, tá legal? Um beijo bem grande, até lá!